Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Eventando, o podcast da BOP Comunicação Integrada. Eu sou a Vanessa Carelli Chabel, fundadora da BOP, e hoje nós estamos num ambiente diferente. A gente está no Oasis Connection, o nosso evento para pessoas que vivem e demandam evento. Então, vai ser uma coisa diferente e com convidados diferentes. E é um prazer, uma honra quem está aqui comigo hoje. Ele é uma pessoa que eu admiro muito, há muito tempo, e é um grande amigo. E ele acabou de arrasar no palco, e eu trouxe ele para cá. Quem é essa pessoa? Eu vou primeiro ler a mini bio dele, e assim eu vou ter que resumir, porque é gigante, né, gente? Então, aguenta aí. Ele é comunicador, músico, empreendedor criativo, com mais de 15 anos de experiência em TV, MTV, Band, SBT, Discovery, Rede TV, TV Cultura. Agora acabou de falar que está voltando para a Band. Rádio é conhecido pelo seu jeito dinâmico, espontâneo e bem-humorado, de criar e apresentar, sempre com uma pegada que ele chama de educatenimento. Eu gostei disso. Também é vocalista da banda pop Os Mirandas, eu dando spoiler, e uma mistura de terapia, diversão e trabalho, é o que ele sente, é o que ele diz. Além disso, ele empreende com a marca de moda Working Title, que apoia pequenas marcas e a produção nacional. Está sempre inventando algo, para ele não existe, não tem tempo. E ele tem mais coisas para falar que eu já anotei aqui. É o André Vasco. Seja bem-vindo, Valeu, André. Van. Tamo junto. Obrigado pelo convite. Obrigada a você por estar aqui, por aceitar esse desafio que, né, para você... Tranquilo, né? Tranquilo, né? Vamos conversar. Está bem? Bom, legal o evento, hein? Muito legal. Gostou? Pô, adorei, porque, que nem eu falei lá no palco, horizontaliza um pouco, né? Porque a gente... É tanto aquele negócio, você vai e aí você só recebe. Você não consegue devolver. Então, Sim. Você colocar as pessoas debatendo e conversando e discutindo e trocando com o palestrante é super importante. A gente está se fala tanto em humanização, né? Então, a gente está falando bastante disso. Isso em todas as vertentes do audiovisual, da comunicação e no mundo, né? O ser humano. É uma coisa tão básica. Tem que chegar no evento isso também, né? Sim, e aí eu nem fiz aqui a minha colinha de perguntas, mas até aproveitando isso que você falou e que a gente estava falando agora há pouco, a gente está na era da inteligência artificial, era que a gente coloca lá e já se cria tudo, cria comunicação, cria música, cria campanha pronta. Você falou, você está à frente também de uma produtora, né, de criação. Depois quero que você fale um pouquinho para a gente. Sim. Mas como que você está vendo assim, essa chegada da inteligência artificial, que o pessoal tem medo? Vai roubar nosso lugar, e agora? Qual que é a sua percepção? Bom, não sou nenhum especialista nisso, mas eu vou falar no ponto de vista de quem usa há muitos anos. Eu comecei a ver inteligência artificial pelo menos uns 6, 7 anos no XSW. Vi todos os possíveis e imagináveis pessoas que entendem. E aí eu falei, caramba, vou começar a usar. Comecei a usar o GPT faz bastante tempo. E eu acho bárbaro. Só que o ser humano, ele tem... Ao mesmo tempo que o ser humano ele busca a inovação, ele tem medo da inovação. Então, tudo que surge, o ser humano fica... Ah, não, vai acabar. Surge a televisão, é o fim do rádio. Surge a internet, é o fim da televisão. Surge a inteligência artificial, ferrou, vai dominar o mundo. Porque já está no nosso inconsciente coletivo os filmes, tipo Exterminador do Futuro, que é isso, né? A inteligência artificial supera o homem e quer dominar. Não é isso. Eu vejo como uma outra ferramenta. Do mesmo jeito que a TV não matou o rádio, ela é um outro meio de comunicação, assim como surgiram as redes sociais, que é um outro veículo. Eu acho que a inteligência artificial é outra ferramenta de execução. Ela não cria nada. Se você pensar, ela cria baseada nos inputs que a pessoa dá. E da referência que está no banco de dados da World Wide Web, que as pessoas colocaram. Sim. Sacou? Mas ela não tem ainda, né? Eu acho que nunca vai ter. Estava lendo, inclusive, um especialista falando dessa Marisa Mayô, que é um sucesso. É incrível. Mais incrível é o Rony, o menino que criou. Sim. Nossa, isso é incrível. total. Porque ele escreveu o roteiro. A inteligência artificial nunca iria entender a cultura brasileira, que era um talk show que remetesse a casos de família, Ratinho. Você está vendo que tem todo um conhecimento que tem.
Então ele foi lá, ele foi colocando o prompt, foi criando, ele foi escrevendo, ele foi dissertando. Escrever um roteiro para saber o que ele queria. Você Exato. entendeu? Exato. Não é simplesmente as pessoas, é porque tem tanta gente falando de inteligência. A gente está vivendo uma era dos especialistas em Google, né? É PhD em Google. Sim. A pessoa dá um Google, lê, agora é PhD em GPT. E aí vai lá, digita. Não, porque a internet, realmente, inteligência artificial. Faz, meu, vai lá. Por enquanto, ainda não é barato, é caro para você assinar. Você não usa só uma, você usa várias. Porque é uma especializada em alguma coisa. Então, ainda acho que tem muita coisa a evoluir, tem muita coisa a gente aprender e ela aprender com a gente. Sim. Que é um processo de machine learning, né? A máquina está aprendendo, mas eu acho que do mesmo jeito que o ser humano sempre não está num processo de aprendizado, a máquina também vai estar. Então, eu acho, eu acredito e eu espero que ela não passe o ser humano. Não, eu também espero que não. Porque você pode ver, desde que o mundo é mundo, a humanização, né? De tempos em tempos a gente vem, né? Porque agora a tecnologia. Agora a gente tem que olhar para o próximo, o ser humano, olho no olho, a humanização. Sempre vai cair nisso. Nós somos seres de conexão, entendeu? É legal a rede social, você se conecta com todo mundo, mas é totalmente diferente você dar um abraço numa pessoa, totalmente diferente você encostar na pessoa. Então eu acho que. Eu acho que a gente vai ter um desafio aí, que nem você falou. Eles não vai acontecer só de ficar inteligência artificial, mas tem vários estudos até que mostram que talvez sim, mas eu acho que depende. Veja, é só a minha percepção. Depende da gente também saber conduzir isso. É que se a gente largar, levantar os braços, claro que alguma coisa vai acontecer e a gente vai deixar o outro que eu digo, a inteligência artificial, dominar nesse sentido. Mas a inteligência artificial não é a vilã daí. Não. O vilão é que nem, por exemplo, uma faca, um revólver. Revólver é uma arma super perigosa. Só que ela só é perigosa se estiver com um homem usando ela. Sim, sacou? é isso. É a gente que usa. Ela é o retrato da sociedade. Exato. Teve o caso do Twitter, que tentou ter uma inteligência artificial, uma pessoa, tentou personificar. Deu errado. Porque as pessoas... Então, eu acho que primeiro a gente tem que ter uma educação. A gente tem que dar educação para as pessoas, para elas saberem o que elas querem. Porque a sociedade está totalmente maluca. Continua sendo uma barbárie. A inteligência artificial vai ser isso, entendeu? Eu concordo. E assim, até te contando uma coisa que eu não contei. Você gostou da abertura de hoje do evento? Gostei. Então, ela teve um jingle e ela teve uma dança. E aí o jingle ele foi criado por uma inteligência artificial, porque a ideia era justamente essa. A gente chega a ver, a gente percebe até a que ponto a gente poderia ir. E a gente criou... a inteligência artificial criou a base, a harmonia, criou a letra. Aí a gente mudou o que a gente queria realmente dizer. A gente tentou colocar no prompt e tal. E a gente chegou num consenso. E a gente chegou na música que a gente queria, que tocou nosso coração. Tá vendo? Legal. Mas o que a gente fez? A gente entregou para um profissional, que foi a Manto Produções, e eles produziram com os seres humanos. Então, até a gente queria, depois, no encerramento, trazer os cantores, trazer ao vivo, para mostrar isso. Que é uma colaboração. É uma colaboração. É isso. E ajuda muito. Lá na minha produtora, a gente teve recentemente que fazer, porque a gente... É isso, é concorrência, né? Vocês sabem como é que é de vendas. Então é concorrência, o audiovisual também, vive de concorrência o tempo todo. E aí, como que você vai estar na frente? Como que você vai produzir algo muito rápido? Antes você apresentava uma ideia num roteiro, o cliente entendia. Aí depois mudou para você ter que fazer, a gente chama de tratamento, né? O tratamento faz até hoje. Explica, plano de câmera, não sei o quê, mostra a referência. Só que você tem que fazer piloto, você tem que fazer um monstro. O cliente, ele tem que ver, já visualizar o filme. Antes você fazia o quê? Casting, aí você ia, gravava, porque não é gravar de qualquer jeito, não é uma coisa, tem que fazer no mínimo profissional para mostrar seu trabalho, só que ainda não é a versão final, mas esse tinha um trabalho, um processo, tinha toda uma jornada de sair para gravar, de editar, não sei o quê. Hoje, com a inteligência artificial, você agiliza esse processo. A gente conseguiu fazer em 3 dias, a gente entregou um monstro. Que demais. E esse monstro, isso aqui, vai lá, muda. Mas eu não gostei disso. Muda. E aí chegou num jeito que otimiza a produção. Porque se for aprovado, e vai ser aprovado, a gente já tem total referência e os problemas do filme a gente já resolveu no monstro.
que a inteligência artificial ajudou. Aí a gente cai de novo. É como você usa o problema. Porque quando você vai fazer sei lá, quem é jovem e está no colégio, aí tem lá um projeto para você fazer. Você vai colocar para o GPT, faça sobre, ele vai fazer. Agora é totalmente diferente se ele usar isso como pesquisa. Sacou? Não é ele fazer por você, ele tem que fazer em colaboração com você. Na verdade, ele está fazendo ele está colaborando com você, não é você que está colaborando com ele. Sacou? Não, e é isso, é esse mindset que a gente tem que virar. E aí, até aproveitando que você falou da sua produtora, como que funciona? O que vocês estão entregando lá? Porque assim, você é conhecido vamos lá, ele é cantor, ele é apresentador e ele tem um negócio que eu vou falar no final que eu achei incrível, dessa vertente dele de empresário. Conta da sua produtora. É assim, esse quadripé, né? Na verdade, eu falo que na verdade não são quatro vertentes que eu trabalho. É uma que é a comunicação, que é apresentador, que é minha vida, assim. Sim. E aí eu empreendo por uma necessidade que eu vim de uma família que não tinha grana, então eu tive que cavar minhas oportunidades. A música, porque a música é minha base. Foi na música que eu comecei, foi na música que eu descobri os palcos, foi na música que eu descobri que eu queria comunicar. Eu queria estar em cima de um palco e comunicar e as pessoas pararem para me escutar. E aí que eu comecei numa orquestra jovem, tocando um projeto social, que era inclusão por meio da música, tocando violino, tocando no teatro municipal, vários... Caramba! Por isso que eu tenho uma banda hoje, porque é uma retomada dessa linha que sempre me levou. A MTV era música, onde Sim. eu comecei na frente das câmeras. Então a música, ela faz parte da minha vida. Quando você une com a comunicação, melhor ainda. Então, o Ídolos, né, gente? O Astros, o Qual é o Seu Talento. E aí você pega a vertente de música, que é comunicação, com a vertente de empresário, que é comunicação, com a vertente de diretor criativo, que é o que eu faço na produtora. Eu vim de agência. Eu tenho uma conexão muito forte com comercial, que é a agência Sim. comercial. Então, eu estando na parte artística, do entretenimento, da direção artística, eu consigo conectar com eles. Porque existe um ruído de comunicação muito forte, pelo incrível que pareça, entre a galera da artística e a galera do comercial. Só que elas têm que trabalhar em colaboração. Porque não adianta você fazer a coisa mais artística do mundo e não conseguir vender. No fim das contas, tem que pagar conta. Todo mundo tem que pagar Sim, conta. Os boletos chegam. E por isso que tem que trabalhar em sincronia para entender e para fazer da melhor maneira possível. E aí eu sempre tenho minhas recaídas em agência e vou e presto... Eu não gosto da palavra consultoria, mas eu crio junto com eles, com amigos. E aí, ano passado... um amigo falou assim, vem aqui na agência, os caras que têm uma agência incrível, foram VP e diretores de várias grandes, Brasil e fora do Brasil, eles montaram uma pequena, estão trabalhando com clientes que eles gostam, tipo nível alto, e aí falaram, vem aqui criar. Eu fui criar um dia com eles, eu fui criar outro dia, aí um belo dia eles falaram, você tem know-how em produção, entende a gente, cria com a gente, por que você não produz pra gente um filme? Eu falei, como assim, velho? Não. É muita dor de cabeça. Minha mulher fala que eu só invento, né? E recentemente eu inventei fazer uma pós também. E essa ele contou, gente. Neurociência. Neurocomunicação. Cara, incrível. E aí, voltando para a produtora, aí falei, vamos fazer o seguinte, próximo vídeo que cair aqui na agência, eu produzo. E eu dirijo. Aí, beleza, caiu nada mais do que foi uma aposta, a gente conseguiu ganhar. E foi Knorr, Unilever. E aí pegamos... né? Olha isso, que legal. Aí rolou um negócio viral que tinha que fazer com uma estética mais moderna, sem parecer que era uma publicidade. E aí eu trouxe esse negócio de otimização de produção, porque também tem um buraco, né, da galera não antiga, né, mas uma galera que já pensa no audiovisual década de 90, 80, que era uma produção super... gigante. E eu não estou falando que enxuta é você mandar embora. Eu entendo que do mesmo jeito que existem vários veículos de mídia, existem vários formatos de produção. Então, do comercial gigante, obviamente, você não vai ter um videomaker fazendo sim. só. Você vai ter que ter câmera, um cara que manje mais de fotografia, uma lente melhor, uma câmera mais potente. E aí eu comecei com o meu sócio, ele manja muito de direção executiva, de produção executiva, e aí a gente começou a contrabalancear, e aí veio uma campanha grande com a Jojo Todinho e Knorr, imagina. Eu vi essa campanha, hein?
Incrível. Aí depois começou a chegar Mãe Terra, aí Habib's com a Narcisa, só trabalho com maluco. E aí, pra Globo. Eu falei, mano, como assim vai passar na Globo? Isso é muito doido, né? Numa era da internet, onde a internet é um negócio incrível, vários já tinham passado. Eu falei, nossa, na Globo. Aí, minha mãe vendo, sabe? Umas coisas. E eu achei incrível e continuamos. Aí veio com a Thay, não sei o quê. Estamos fazendo agora ClickSign. Inclusive, eu estava numa reunião agora no quarto disso. Então, estamos fazendo, e está rodando, está rodando. Que demais. E é legal porque, que nem eu falei da humanização, com isso, eu abro minha cabeça, eu penso que eu sou tipo uma bicicleta, eu não posso parar senão eu caio. E ter essas quatro vertentes, eu consigo criar melhor. Porque se eu fico, eu sou muito hiperativo, então se eu fico em uma coisa só focado naquilo, e eu acho que isso é geral em todas as profissões. Se você fica muito bitolado, sabe aquela máxima de médico casa com médico, só sabe falar de médico? É isso. Se eu fico só lá, apresentar, não, equipe, câmera, eu não consigo criar, não consigo sair da inércia. Então eu tenho que, banda, tem show. Aí no dia seguinte eu tenho não sei o quê. Então ontem até 11 horas da noite eu estava gravando um programa que vai passar na Band, que é um reality show. Hoje eu já estou aqui. E de noite eu já estou com a banda. E aí, de tarde, eu já tenho uma reunião com o cliente. Então, você começa a permear várias coisas, entendeu? Isso, para mim, é muito importante. Mas foi uma crise na minha cabeça. Porque a gente vem de uma geração que sempre falou, não, quem muito faz, nada faz bem. Sabe? Fazer muitas coisas. E tem o horarinho certo, cai a caneta. Ainda mais o nosso... Nunca tive isso. Então. Nunca tive isso. Acho que eu fiz CLT uma vez só na minha vida, que foi na MTV. Estagiário... Não, na produtora também que eu trabalhei. Depois, PJ raiz. Não, e quem trabalha no mercado que a gente trabalha tem que ter isso, né? Eu falo muito no mercado de eventos, a gente... Primeiro que tem mercado para todo mundo. Tem, opa. Né? Por isso que aqui a gente reuniu, a gente tem agência, a gente tem gestor de corporativo, tem fornecedor e a gente precisa se ajudar. E a gente tem que ter essa cabeça aberta. Às vezes a gente sai, vai para um lugar diferente. Eu falo, a gente assim, a Bop, aí eu olhei pro pessoal aqui. Falei, a gente sai, vai para um lugar diferente. O que eu falo? A gente precisa abrir nossa mente. E às vezes a gente vai para uma coisa que não tem nada a ver ali com o nosso trabalho, mas você pode ter certeza que algo você vai olhar e depois você vai se inspirar. Eu sempre falo daquele negócio, né? As pessoas têm mania de falar, não, fulano não é criativo. Fulano é criativo. Não existe isso. Na minha opinião, e cruzando com informações de neurociência, de tudo, não existe uma pessoa que não é criativa. Todo mundo é criativo. Só que a criatividade ela vem da referência que você tem. Exato. E a referência vem da sua curiosidade. Não adianta você ficar só naquilo. Então eu, por exemplo, estou fazendo neurocomunicação. Eu já fiz inovação em rede social. Eu vou para a XSW, eu não vou só em palestra, em painéis de, o futuro do entretenimento. E a IA no entretenimento, o entretenimento na publicidade. Não, eu vou em criptoativos com os criadores do Twitter. Eu vou na futuróloga lá, Amy Webb. Eu fui numa que foi muito engraçado. Foi o futuro da plantação subterrânea com uso de LED. O que isso tem a ver? Tudo. A Amazon está investindo nisso. Olha isso. Por quê? Porque não tem mais frutas sazonais. Eles conseguem a Amazon pensando nisso, e também quando você faz plantações subterrâneas, você economiza em espaço que você tem que comprar. E você domina o tempo. Olha que louco isso. Aí eu falei, caramba, isso é louco. Aí eu já pego referência. Eu já vi que o LED, a gente falar com o meu primo que tem uma empresa de LED. O LED consegue fazer com que a galinha da granja coloque mais ovo. Então ela atua no sistema limpo. Aí já começa, entendeu? Aí você começa a juntar um monte de coisa e fala, isso tem tudo a ver. Isso tem tudo a ver. Até no figurino você vai usar numa apresentação, até a roupa que você vai usar. E aí você começa a juntar um monte de coisa. Então é um mundo que, assim, às vezes a gente... Explode a cabeça. Explode a cabeça. Explode a cabeça. Nada por... E aí você começa a ver algumas personalidades assim, você fala, é incrível, que tá certinho. Porque é tudo, não é milímetro, é óbvio que tem a coisa orgânica. O acting é orgânico, só que todo o conceito, toda a estética, ela tem que conversar, entendeu? Amei. É muito legal. Muito legal, dá vontade de continuar. Mas aí eu vou entrar agora, dado que é o nosso universo, no mundo dos eventos. Você vive de eventos. Faço né? muito evento. Faz muito evento. Ele entrega, ele participa, ele é convidado.
E assim, é entretenimento, né, gente? Querendo ou não, na minha cabeça, é um evento, porque a gente tem Tudo. todos os tempos e movimentos ali, né? Então, o que eu queria saber de você? Quando você chega num evento, o que te chama a atenção que você fala, putz, valeu a pena eu vir? Até pra gente saber, né, gente? E o que não pode faltar? Bom, nossa, eu já fui em muita experiência. A experiência é o que manda no marketing, acho que na vida hoje em dia, né? Já fui em coisas que você nem imagina. Mas é doido falar isso, né? As pessoas, elas racham a cabeça, queimam o budget para fazer a coisa mais experiência diferente do mundo. Só que às vezes, o que queima um evento, às vezes é a recepção. É. É a pessoa que tem o primeiro contato com você. É o simples fato de como ela te cumprimenta. É o fato de uma fila. É o fato da... A experiência, ela não começa quando você entra na porta do evento. Ela começa antes. É como você recebe o convite. É como você é convidado. Eu tenho que citar aqui um case que foi incrível. Ano passado, exatos um ano, eu participei de um evento. Eu sou muito parceiro da Jack Daniels. E há muitos anos eu sou parceiro deles. Faço muita campanha para eles. E aí eu sempre falei, pô, meu sonho é conhecer a fábrica. Pô, imagina ir pro Tennessee, onde fabrica, porque ele só tem uma fábrica no mundo. Lá sai todo o Jack Daniels. Eu falei, pô, eu queria muito, meu sonho. Ano passado, eles escolheram 10 pessoas do universo do entretenimento. Então, teve o JP, que é cantor, que cantou agora com o João Gomes. Aí um fotógrafo ferrado, aí um outro comunicador, e aí uma galera de agência. E aí juntou uma galera muito legal. Músico também. E aí a nossa viagem foi para conhecer o Tennessee. Só que não foi simplesmente, olha, gente, vem aí, o avião sai tal hora e não sei o quê. Não. Recebeu uma caixa, recebeu um porta-passaporte de couro com seu nome e o logo da Jack, mas não uma coisa chamativa, não, lindo que você vai usar na sua vida. Sacou? Que demais, Não foi um brinde, não foi um brinde, foi uma Uma experiência. experiência. E aí a garrafa com o seu nome e não sei o quê. E aí todo um processo no aeroporto recepcionado por umas meninas extremamente simpáticas que deram uma malinha, que tinha uma O mantinha, cuidado é o detalhe, né? um fone de ouvido, uma manta. A gente chegou no hotel no Tennessee depois de uma viagem longa. Tinha uma Leica, uma Que câmera demais. Leica de imprimir as fotos. Você entende? Aí fomos dormir na fábrica, nos trailers, e aí conhecemos, fizemos, e o JP cantou na caverna onde criou o Jack. Sabe, isso é experiência. Isso é experiência. disso. É muito mais do que, vai lá conhecer. E isso é gerar conexão. Então as pessoas têm que entender que a conexão, ela existe desde o recepcionista, até nos produtos na gôndola, até você se envolver. Sacou? Isso é muito legal. Sim. Isso é muito legal. E eu piro nisso. Eu piro nisso. Assim, a gente fala, é o cartão de visitas, né? E o pós O também. evento. E o pós também. Tipo, veio, vai, tchau, obrigado, tchau, fica com Deus. Não é isso. Não é isso. Cheguei da viagem, o que tinha? Várias fotos da viagem impressa. Que demais. Olha que gênio isso. Sim. Isso é muito legal. O time da produção, de entender a jornada, da gente conseguir aproveitar a jornada. Então isso é muito legal. Então o evento é isso. Às vezes as pessoas, elas piram e querem... eu estava aprendendo o dia desse, né? Dos gatilhos mentais. As pessoas, às vezes, elas não querem o muito diferente. Elas só querem que remeta ao que elas já conhecem, só que bem feito. É isso. É isso. E o bem feito, assim, pode até parecer fácil, mas é o mais difícil. Você conseguir conectar todo mundo com a mesma informação e entregar, e atenção. Isso e eu amo também. Então, foi muito bom. Você pega, por exemplo, o Rodrigo, o chefe do Mocotó. Ou você pega o Alex Atala. Tudo bem que o Alex Atala tem aqueles... o frufru. Mas se for ver o Rodrigo no Mocotó, é um tremendo de um chefe premiado. O que ele faz? Comida normal. Só que é aquele tempero que ele usou, é aquela referência que ele trouxe. Você entende? É aquilo. Então vamos dizer que ele faz o arroz com feijão. É isso. Diferente? É isso, entendeu? Boa. Aí depois você estiver bem nisso, aí você inventa. Aí você faz tanajura banhada com folha de ouro, com raspas de limão da Tchecoslováquia. É isso. Dé, nosso tempo está acabando, mas aí eu quero entrar um pouquinho em música.
Porque é o que você disse, violonista desde cedo, trabalhou sempre focado em música, você ama até hoje, a música meio que te traz, né? Que você diz, A terapia. é uma terapia. O quanto... É porque eu defendo muito, tá? Então, eu queria muito ouvir de você. O quanto você acha que a música tem que estar em evento? Enfim, é isso. Depois Música tem que estar em evento? É. A música é a trilha do ser humano. Tem que sempre estar. Eu sempre brinco que a gente toca muito em corporativo e casamento. A gente toca em barzinho tosco que ninguém vai. Até evento gigante para 7.000 pessoas. Música e bebida e pessoas legais é o primordial de qualquer evento. É que nem você vai num restaurante e não tem comida. Não existe. Às vezes as pessoas querem economizar nisso. Ah, não, coloca só apertando o botão. Não, gente. Não é. Não é isso. É diferente. Você falou da inteligência artificial. Pô, legal, tocou vocês a música. Agora eu quero ver se não vai tocar vocês se você vê uma banda tocando essa mesma música na sua frente. É isso. Porque gera energia. Aí eu vou agora citar física quântica, que outras pessoas podem citar como religião, como crença, como fé, mas vamos uma coisa que todo mundo pode atingir todo mundo. Física quântica, nós somos moléculas que estão vibrando, somos energia. A molécula nada mais é do que energia. Está vibrando. São ondas de rádio. Por isso a lei da atração que tanto falam. Entendeu? Então nós somos conexão. Então você está na frequência. Esses caras estão numa frequência. Eles estão vivendo um momento, eles estão tocando, eles estão entregues fazendo arte. Porque quando a gente está no palco, a gente está entregue. Óbvio que isso vai te tocar muito mais do que uma máquina. É óbvio. E é o que eu ia falar sobre energia. A música, ela traz isso, né? Então, você chegar num ambiente que tem uma musiquinha, ambiente, já dá algo. Mas imagina você pesquisar sobre o seu público, que tipo de música que você vai querer. Estamos falando de abertura de plenária, que nem a gente teve hoje na nossa abertura, mas num coffee, uma música que tem a ver com o seu público, eu acho assim, eu sou apaixonada e faz diferença. Eu tento, não é vender, entre aspas, de dinheiro. Eu falo assim, gente, é só uma música, ela vai fazer diferença, porque é aquilo que você falou, é a conexão, é o que toca e vai vibrar uma conexão, não é? Na publicidade, a gente faz muito... Não vai economizar. Você vai comprar o direito da música. Isso. Às vezes você vai usar uma vez. Tem que comprar. Porque você fomenta... Aí a gente entra para a parte humana. Olha qual o mercado que você está fomentando. Você está fomentando o compositor, você está fomentando a banda, você está fomentando tudo. Na banda, por exemplo, pensa. Eu não posso falar que é uma brincadeira, porque ela gera emprego. Entendeu? Os 10 músicos, tem o técnico de som, e tem o produtor, tem o cara da van, tem o cara do catering, tem o técnico de som que fica aqui, tem o cara da luz, tem não sei o quê. Você entende? Isso movimenta. Você pega o evento, a gente eu permeio esse mercado. Eu sei porque eu fui no Rio to See. Audiovisual movimentou em 2024, de acordo com a Ancine, mais de 27 bilhões. Aí você fala, nossa, quanto dinheiro. Mercado de evento movimentou 130 bilhões. Por quê? Porque é uma organização, é um movimento gigantesco. Olha o que vocês produzem. Aí vem falar as pessoas, eu vi muitas críticas do show da Madonna, porque podia estar... Quanto movimentou aquilo ali. Ah, mas a publicidade... aquilo movimentou muito. Desde o ambulante que está lá, até o cara que fez a fitinha Madonna, até a rede de hotel, até o restaurante. Pequeno, médio e gigante. Concordo. Então a gente tem que entender nessa rede colaborativa, né? O ser humano é colaborativo. Não adianta. E a gente tem que entender isso no business também, entendeu? E eu acho que a música, ela faz diferença. Total diferença. Não existe a vida sem música. Não, eu falo com propriedade, porque eu convivo, né? Quando eu descobri perda auditiva, eu uso aparelho, eu perdi médios e agudos. Eu escuto você, mas em ambientes que tem muito ruído,
timbres muito finos, geralmente de mulher, inglês também. Eu tenho que prestar mais atenção. Algumas palavras podem trocar. E por causa disso que eu fui empreender e fazer... Era a minha próxima pergunta. E trazer o sordo, que tem tudo a ver com música. Isso. Porque aí o sordo é uma gelateria que emprega 100% de funcionários surdos. Gente, olha que demais isso. Essa ideia é do Breno, meu sócio, que a gente trouxe, né? Somos em 3 sócios. Eu, Felipe Paladino, que é meu amigo de infância. E eu voltei de Aracaju, que é a terra da minha mãe. Tá vendo que tudo tem conexão? Tudo tem conexão. Aí ele falou, por que a gente não traz isso? Não sei o quê. Eu tava muito tocado com essa minha perda auditiva. Eu falei, nossa, tem tudo a ver, cara. Tem tudo a ver. E aí a gente trouxe para São Paulo, a gente levou para São Paulo, fica em Pinheiros, na frente do Tomiotaki, então aquele prédio em Pinheiros. É incrível, é uma experiência. E são 100%, né? 100%. Eu chamo de experiência de inclusão reversa. Porque eu não, porque eu já sou considerado um PCD, mas as pessoas em geral que não são PCDs e não têm contato com pessoas PCDs, que são muitas, acham que a inclusão, acham que a acessibilidade é só para as pessoas que são PCD. E aí, a partir do momento que você entra na gelateria, que você entra na Eu Sordo, você percebe que, na verdade, lá, no ambiente deles, você que precisa de acessibilidade. Então, o cardápio é desenhado, as paredes têm informação, nas telas tem ensinando você a pedir, e o mais importante, que a IA não vai fazer. A pessoa tem que olhar no olho para entender, tem que tentar ler lábio. Isso é muito legal. Que demais. E aí, isso me fez ver um outro lado que linka a comunicação, a música. Eu fui fazer um curso de gelatier para saber produzir gelato. Porque se eu vou trabalhar com gelato, eu tenho que saber fazer. Sim. E aí tava a Amanda, que é a nossa chefe, vamos dizer assim, de cozinha. Ela tava com fone de ouvido. Falei, você tá mentindo para mim. Eu fui fazer Libras. Falei, você não é surda? Aí ela, sou. Falei, como você tá escutando música no Spotify? Aí ela me explicou que a vibração, principalmente de músicas que tem baixo, muito baixo bateria, a vibração faz ela entender a música. Gente! Aí eu falei, mano... Que demais! O show do Coldplay teve isso. Teve. O Whindersson Nunes, ele tem um projeto, ele investiu numa startup que produz coletes para os surdos irem a shows. Porque ele tem alguma coisa que vibra no... E que acompanha o BPM da música. Tá vendo? Tem muita gente do meio artístico que a gente nem imagina que tão... Sim. Pô, que legal. É muito e legal. qual que é o Instagram lá da @il sordo, de surdo italiano. O surdo, il sordo SP. Muito legal. É muito legal. Gente, é incrível, incrível lá. E sigam e vão conhecer, porque eu acho que essa experiência a gente tem que viver para a gente, de novo, também conseguir pensar no outro. E a gente que entrega evento, a gente tem que pensar em todas as possibilidades que a gente vai receber em um, né? Total. E tudo isso envolve, inclusive, sempre me chamam para palestra em faculdade, não sei o quê. Aí, você não tem um tema? Eu falei, não. Você não tem os PPTs? Eu falei, não. Tipo você aqui, né, com a gente? Aí eu tive que criar. Eu falei, não, tem que ter pelo menos para as pessoas baterem. Aí eu, tomando um banho, eu falei, os 4 P's do marketing, não sei o quê. Eu falei, eu vou fazer os 4 C's do André, que na verdade sintetiza tudo isso que eu faço. Eu consegui, os 4 C's, adorei. que é a comunicação criativa, correria com comunicação. Amei. É isso. Sensacional. Que é o segredo da vida, né? Se você não se comunicar, não for criativo e não tiver uma correria, você não consegue conectar. É isso. É muito bom. Ficaria aqui muito tempo. Dado que a gente está no Oasis, deixa um recado aí pro pessoal que está lá dentro assistindo as palestras, pra galera que está aqui e te viu no palco. Se conectem, se permitam. Desafio, né? Que foi o que vocês propuseram. Se desafiem em conectar, se desafiem em trocar, escute o outro. Aquele negócio que sua avó falava de você tem 2 orelhas para escutar mais do que falar. É real isso. Ela estava certa. Tava. E 2 olhos para enxergar mais também. Então olhe, escute as pessoas. E é isso, se conecte. Comunicação. Muito bom. Muito obrigada, de verdade. Até a próxima. Agora eu vou descansar, porque de noite tem um show. Eu estou sem voz. E talvez eu tenha que pedir para colocar... como é que é o nome? Eu esqueci agora. Playback. Nem brinca. Playback. A gente canta. Um beijo, Roberto Carlos.
Robertão canta. Robertão canta. Não quero ninguém falando mal do Roberto aqui, não. Não, ninguém fala. Inclusive, navio dele 2020 também. Fábio Júnior também tem um navio, sabia? Não, ainda não. Pô, imagina. Não Júnior? vá. Senão você vai separar do seu marido e vai casar com ele. O cara pega todo mundo. Meu Deus, eu nem olho no olho dele. É tipo Medusa. Corta, vambora. Obrigadão, né, gente? Obrigada e até a próxima.